Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente então vai fazer aqui a nossa revisão de língua portuguesa para o seu concurso da Polícia Militar do Espírito Santo e também do Corpo de Bombeiros Militares. Meus amigos, a gente vai procurar trabalhar observando realmente aquilo que a gente tem percebido que a banca vem cobrando, tá legal? Eu sou o professor Décio Terror e a gente vai, nesse momento aí, nessa uma hora aí que a gente vai ter, a gente vai procurar trabalhar um resuminho e na sequência a gente vai realizar algumas questões do Instituto AOCP, beleza? Vem comigo na tela então, olha só. Bom pessoal, aqui nós temos o conteúdo programático, né? O que nós temos aí previsto para o seu concurso. Então a gente tem aqui a parte da compreensão e interpretação de textos, a parte também de interpretação literal e por inferências. E a gente nota que a banca, ela costuma cobrar, ela cobra bastante a interpretação literal. Então sempre quando você for realizar a interpretação, sempre procure fazer o seguinte: você faz uma comparação daquilo que nós temos nas alternativas e aquilo que efetivamente está escrito lá no texto, tá legal? Se aquilo não estiver escrito literalmente, muitas vezes algum elemento do texto vai te induzir à resposta correta. E a gente diz então que ocorre o vestígio. Então há algum vestígio que vai fazer com que você entenda tal alternativa como correta. A gente sempre fala também, principalmente porque amanhã é sua prova, a gente sempre fala o seguinte: é importante quando você vai ler o texto que pelo menos você faça a leitura 2 vezes. Por quê? Ao lermos, por exemplo, o título, logo na primeira leitura, então, você tem o título e na sequência você vai lendo o seu texto. Com isso, você entende, pelo menos, a ideia geral do texto, você consegue observar o vínculo do título com a ideia central do texto, é sempre muito importante. Muitas vezes a banca pede a ideia central do texto, tá legal? E muitas vezes é o título que já vai te induzindo a isso. Muito cuidado com a introdução do texto e a conclusão, não é para ler só a introdução e conclusão não, mas tenha muito cuidado, porque normalmente essa introdução é a ambientação do leitor. Então o autor do texto, ele já coloca aquele parágrafo inicial ali para ambientar o leitor a respeito do tema. E aí é importante também a gente observar o parágrafo de conclusão, porque muitas vezes está ali a intenção comunicativa verdadeira do autor, a opinião, o desfecho dele está muitas vezes ali na sua conclusão. É lógico, a gente tem uma variedade de formas de abordagem do texto, mas essa é a geral, aquilo que a gente tem percebido que vem ocorrendo nos textos das nossas provas, tá legal? Principalmente do Instituto AOCP, então sempre tenha muito cuidado. É lógico que a gente, ao abordar, a gente faz a primeira leitura do texto, numa segunda leitura, a gente vai atentar mais ainda para essa introdução, para essa conclusão, observar se o autor está criticando, se ele está simplesmente explanando a respeito de alguma coisa, se há algum fato que vai comprovar aquilo que ele está falando, se ele colocou algum exemplo. Então, logicamente, você ao fazer essa segunda leitura, você vai tomando cuidado com as palavras-chave no texto, tá legal? Isso ajuda bastante porque quando você passa os olhos nas alternativas, sempre vai encontrar uma palavrinha ou outra, opa, isso daqui, o autor na realidade ele está elogiando, ele não está criticando a economia externa, por exemplo. O autor ele não está defendendo uma ideia, está simplesmente apresentando algo, né? Então lá na alternativa B, por exemplo, está falando que ele defende tal coisa, defende tal ponto de vista. Então se você faz uma leitura atenta, a primeira e a segunda leitura bem atentas, naturalmente você vai mandar muito bem na sua interpretação, tá legal? Então tenha muito cuidado com isso. Vindo aqui à frente, a gente tem a parte da tipologia e gêneros textuais. Meus amigos, basicamente o que a gente tem visto aí a banca cobrando é a tipologia textual. Se o texto é dissertativo, isto é, ele fala sobre alguma coisa. Se o texto é narrativo, muitas vezes uma crônica, que é gênero textual, ela parte de uma narrativa e acaba dali fazendo uma crítica sobre alguma coisa. Então a gente tem que ficar bem ligado aí também nessa mescla da tipologia textual, tá legal? E o que a gente tem visto bastante, a banca pegando crônicas,
pegando muitas vezes um artigo de opinião, né? Justamente em alguns colunistas de revistas de grande prestígio nacional, então a gente tem que ficar bem ligado nisso daí, tá legal? Bom, a narrativa, a gente consegue entender que há uma história ali, né? Está se contando uma história por meio de quê? Há sempre um cenário marcado, né? Então ele vai falar, esse cenário é onde? Ao subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo. A gente vai também observar uma relação temporal. Quando isso? No início da década do século passado, nesse século agora, nessa década, né? Então ele vai normalmente posicionar o leitor em relação a um tempo, beleza? A gente também vai observar verbos no passado. E esses verbos normalmente marcando uma ação encadeada. Realizou uma ação, depois realizou outra e assim por diante. Há, logicamente, personagens que podem dialogar ou simplesmente o narrador está falando por eles. Então a gente tem que ficar bem ligado também nesses princípios, tá legal? Belezinha. Variação linguística. Normalmente, quando se coloca aí a variação linguística, moçada, é sempre importante a gente entender a ideia da formalidade e da informalidade. Basicamente vai variar em cima disso. O que é formal? Formal normalmente é aquele texto, por exemplo, em que uma determinada instituição envia um ofício, um comunicado, tanto para o cidadão quanto para outra instituição. Então normalmente a gente tem ali uma formalidade, um rito, beleza? Tranquilo. É normal que a gente procure empregar, por exemplo, numa redação, uma linguagem formal, com a norma culta, linguagem padrão, beleza? E o que é? Então o texto escrito, normalmente, ele está ligado à linguagem formal, à norma culta, beleza? Porém, a gente sabe que na nossa fala, muitas vezes a gente emprega uma linguagem coloquial. Isso vai expressar uma linguagem informal, essa informalidade. É a linguagem do dia a dia, é a linguagem oral, é a linguagem que algumas vezes a gente usa na internet, num bate-papo, tá ok? Então a gente tem que observar principalmente essa diferença entre uma formalidade e uma informalidade. Algumas vezes a banca pede para você destacar a linguagem falada, uma oralidade no texto. Então, muitas vezes é uma gíria colocada, tá ok? Uma fala direta com o interlocutor, isto é, com o leitor. Então é bom a gente ficar ligado nisso, tá bom? Vem comigo então. A gente vai falar também de outros elementos importantes aqui, tá? Eu destaco aqui, como elemento também muito importante, aqui a fonética e fonologia, porque é algo que a banca sempre vem cobrando em suas provas e a gente vê que ela destaca das demais bancas justamente por isso, por cobrar fonemas. Bom, a gente então vai fazer o seguinte, a gente vai partir agora para um resuminho desse nosso conteúdo programático e na sequência a gente vai pegar algumas questõezinhas, tá legal? Venha comigo então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui, a primeira coisa que eu vou pegar aqui, ó, é a formação de palavras, tá legal? Então é o seguinte, normalmente a gente percebe que os editais, né, eles não cobram formação de palavras, mas é uma característica dessa banca cobrar a formação de palavras. E é normal ela realmente destoar das demais cobrando formação de palavras. Então o que você vai fazer? Você faz um print dessa tela aqui. A gente também já deixou disponível o material para você aí no nosso link abaixo do vídeo. Então já dá uma olhadinha nisso daqui e já vai observando esse resuminho. Olha só. Nesse resumo é sempre bom a gente lembrar que existem as palavras primitivas, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra livro, é a palavra original. Ela não é derivada de nenhuma outra, né? É a partir dela que nós geramos outras palavras, inserindo um prefixo, um sufixo, e aí nós teríamos a palavra derivada. E é por isso que na palavra derivada a gente vai encontrar a derivação prefixal, isto é, a inserção de um prefixo. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz. Eu vou gerar uma palavra prefixal colocando o prefixo, por exemplo, in. Infeliz. Essa é uma derivação prefixal. Eu posso, de repente, gerar uma derivação sufixal. Basta eu colocar, por exemplo, um sufixo. Mente. Aqui, ó. Felizmente. Tá ok? Então eu tenho uma derivação sufixal. Pode ocorrer uma derivação prefixal e sufixal. Isto é,
Ao longo da situação, né, você vai perceber, primeiro há uma derivação prefixal e na sequência a gente coloca um sufixo, ou o contrário, há uma derivação sufixal e de repente a gente coloca o prefixo, como acontece aqui. Eu tenho a palavra feliz, mas eu posso dizer felizmente. Eu também posso colocar de repente o prefixo aqui, ó, infelizmente. Então essa palavra ela tem uma derivação prefixal e sufixal, ou sufixal e prefixal, tá legal? Basta apenas saber qual foi inserido primeiro, e a banca não vai pedir isso para você, tá legal? Beleza, eu só tenho que tomar cuidado com a diferença da derivação prefixal e sufixal para a parasintética. Moçada, o que é a parassíntese? Então só para a gente lembrar. Então a gente tem a parassíntese, isto é, paralelo, e a gente vai entender que o prefixo e o sufixo entram na palavra primitiva simultaneamente. Então tomar muito cuidado com isso. Olha só, por exemplo, eu tenho a palavra verde, tá? Verde. Bom, Terror, eu gosto muito da cor verde. Ah, que bom, você gosta muito da cor verde. Mas você, de repente, quer pintar a parede, né, com esse tom. Então eu vou falar que a parede ela está com um tom esverdeado. Eu quero esverdear a parede. Ela tem um tom esverdeado. Olha só. Você fala verdeado, colocando somente o sufixo? Não. Você fala esverdeado. Com isso você inseriu sufixo e prefixo ao mesmo tempo. Prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Essa é a diferença da palavra prefixal e sufixal. Venha comigo aqui. A gente então tem que inserir o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Por isso, a palavra esverdeado, a gente já percebe, ela é parasintética. Sempre lembrando do para aqui, ó, paralelo e mostrando uma noção aí simultânea. Tá legal? Beleza. Cuidado com a derivação regressiva. O que vem a ser a derivação regressiva, moçada? Olha só, a ideia de regressão é nós diminuirmos a quantidade de fonemas. Então, se eu tenho, por exemplo, a palavra buscar, então o verbo buscar, eu posso tirar esse R e vai gerar o quê? Busca. Eu tenho o verbo caçar, eu tiro o R e vou gerar aí, nesse caso, a derivação regressiva, caça, beleza? Então, a derivação regressiva também pode ter o nome de derivação deverbal, isto é, aquela que é gerada do verbo, e vai gerar um substantivo abstrato. Então é sempre importante a gente lembrar isso, tá legal? Beleza. Derivação imprópria, Terror, também chamada de conversão. Às vezes em prova se coloca aí a conversão. Marca alternativa em que haja a derivação por conversão. Opa, o que é a conversão? É a derivação imprópria, tá legal? Bom, o que é a derivação imprópria? Não há, nesse caso aí, um erro. A palavra imprópria não quer dizer erro, tá legal? Mas por que há uma impropriedade nesse caso, Terror? Porque nós usamos uma classe gramatical com o valor de outra. É basicamente em cima disso. Por exemplo, eu posso pegar uma conjunção que e vou inserir um artigo antes. E eu vou substantivar essa conjunção. Então ela tem um quê de especial. Logicamente, ao colocarmos o artigo, eu deixo essa palavra tônica. E assim a gente acaba colocando um acento circunflexo. Ela tem um quê. Eu posso dizer que há um porquê disso. Um porquê, veja só, porque é uma conjunção, coloquei um artigo 1, geramos então um substantivo. Tá legal? Belezinha? Então aqui é uma derivação imprópria. Com isso, a gente entende que é uma conversão. Isto é, de uma conjunção, nós geramos um substantivo. Olha só a palavra não. Não é um advérbio de negação, nem se flexiona, né? Agora, eu posso dizer o seguinte, não aceito um não como resposta. Não aceito um não, dois nãos, o que for. Agora, eu passei a colocar esse artigo, eu tenho um substantivo. E com isso ele pode se flexionar. Então, muito cuidado com isso. Hibridismo, praticamente a gente não vê cobrança da banca quanto a isso, mas é simplesmente a gente perceber parte da palavra tem uma origem diferente da outra. Então, às vezes é parte francesa, a outra parte é italiana. Muitas vezes é o do tupi-guarani juntando com o português. Muitas vezes a gente tem o latim juntando com o grego. Então, normalmente, por a gente não ter que saber a gente não tem que saber normalmente essa origem, se cobra pouco, tá legal? Vamos à frente.
Onomatopeia é aquilo, então, é essa formação de palavras que a gente tem a imitação do som, ping-pong, tic-tac, por exemplo, tá legal? Então nós temos aí a onomatopeia, tá? Siglonimização. Moçada, a siglonimização é simplesmente a sigla. IBGE, tá legal? MDB, que é um partido político, né? MDB. Então, IPTU, que é uma outra sigla. Então você vai notar que a siglonimização é simplesmente você perceber a sigla, tá bom? Belezinha. Nós temos o acrônimo. Terror, o que vem a ser o acrônimo? O acrônimo é quando você consegue, numa sigla, você consegue perceber uma palavra nela, tá legal? Então, basicamente é isso. Então, você tem lá uma sigla e, basicamente, você gera uma palavra com essa sigla. Então, nós temos aí o chamado acrônimo. Nesse caso, um exemplo de acrônimo que a gente vai ter, isto é, quando você consegue pronunciar como se fosse uma palavra. A sigla você vai soletrar, basicamente. Você vai falar cada letra, beleza? Como o IPTU. Já o acrônimo não. Por exemplo, quando eu falo ONU, eu não falo ONU. Eu já falo como uma palavra, ONU, beleza? A gente tem, por exemplo, Embrapa. Eu não vou falar EMBR e assim por diante. Eu falo Embrapa, como se fosse uma palavra mesmo, tá ok? Então a gente vai descaracterizar um pouquinho, por exemplo, Petrobras, Petróleo do Brasil, né? Então, nesse caso, Petrobras também é um acrônimo. Veja só, quando há um acrônimo, a gente pode querer destacar que essa inicial sigla que virou o acrônimo, para a gente destacar que pode ser uma palavra, até se admite que a gente coloque a primeira letra maiúscula e o seguinte pode ser minúsculo, tá legal? Como acontece na Petrobras, tá ok? Eu não coloco o Petrobras, o P maiúsculo e o B maiúsculo, tá? A gente já entende como uma palavra e pronto, tá legal? Essa é a ideia do acrônimo. Abreviação vocabular, a gente hoje fala foto. A gente vai entender lá, por exemplo, a palavra foto. Fotografia, a gente reduziu para foto, tá legal? Cinema, a gente tem a ideia da cinematografia, né? A gente fala cinema e cine, concorda comigo? Então é quando a gente reduz a palavra, essa é a ideia, tá? Neologismo. Neologismo é quando a gente cria uma palavra que a gente sabe que não existe no dicionário e a gente acaba colocando a gente cria essa palavra, tá legal? Essa é a ideia então do neologismo. Ok, composição. Composição é o ajuntamento de palavras, por exemplo, passatempo, eu tenho o verbo passa e o substantivo tempo, passatempo. Não há perda de fonemas. Já na aglutinação, a gente nota que há perda de fonemas. Por exemplo, água mais ardente. Eu vou falar aguardente. Nós perdemos um fonema nesse caso. Por isso, a gente percebe que há uma aglutinação aqui. Tá legal? Quanto aos morfemas, né? Esses daqui também são bem simples, como o radical, que é a base da palavra. A vogal temática nominal, que pode ser o A, E e O. Beleza? A gente vai lembrar que a vogal temática não existe na palavra oxítona. Isso aqui cai pouco, tá, moçada? Então o que cai mesmo é em cima da derivação. Vamos testar um pouquinho aqui? Vamos observar isso aqui? Olha só. Vamos pegar essa questãozinha aqui, que é o seguinte. O processo de derivação imprópria de palavras compreende a mudança de classe de uma palavra, estendendo-lhe a significação. Assinale a alternativa cujo excerto apresenta tal processo de derivação na palavra em destaque. Ele quer uma conversão, uma derivação imprópria. E você vai levar isso aqui para o dia da prova, beleza? Vou aqui, até limpar aqui para ficar mais fácil, você observar aí, ó, tá? O material já está aí no link, tá bom, moçada? Vamos lá, hein? Então, olha só. A cultura é o sedimento da tentativa incessante de tornar possível. Olha só, moçada, incessante, isto é, não cessa, não é? Então aqui nós temos um adjetivo em relação ao nosso substantivo tentativa. Tem aqui uma derivação imprópria? Não. Incessante realmente é um adjetivo, tá legal? Beleza. Letra B. O lugar que ele ocupa na existência. Lugar é substantivo e por isso nós temos o artigo aí sem problema algum. Olha só a letra C. Todo tipo de sociedade, toda época histórica tem os seus próprios medos,
Veja só que medos é um substantivo. E nós temos então ele como núcleo do objeto direto aqui, ó, tá? Então, medos aqui, a gente nota que é um substantivo e tem seus determinantes aqui, sem problema algum. Os medos que o poder transforma em mercadoria política comercial. Transformar é verbo. Transforma é a flexão no presente indicativo. Beleza? Algum problema? Nada, sem problema nenhum. Vamos à frente. A necessidade de preencher o abismo que separa o transitório do eterno. Terror, essa é uma passagem transitória. Essa é uma ideia transitória. Essa é uma característica transitória. Então, algo transitório é um adjetivo, beleza? Transitório é um adjetivo. Porém, ele falou, separa aquilo que é transitório daquilo que é eterno. Então, note que transitório aqui está sendo empregado com valor de substantivo, porque nós temos o artigo o aqui, ó. Está vendo só? Por isso, a gente percebe aqui a derivação imprópria ou a conversão. Conversão de adjetivo para substantivo por meio do artigo aqui, ó. Por isso, a alternativa é a correta. Tranquilão? Belezinha? Vamos à frente. Aqui, a gente vai colocar essa estrutura, esse resuminho dos tipos de fonemas, porque a gente sabe que fonologia, a banca sempre coloca uma ou duas questões, tá? Então é bom a gente ficar ligado nisso. Olha só, para a gente poder pegar isso aqui com calma, é sempre bom a gente lembrar quais são os tipos de fonemas. Então nós temos aí os fonemas vocálicos, como vogal e semivogal. O que é a vogal? Passagem do som, né, pela cavidade bucal, beleza? Sem nenhuma interrupção. Então, nesse caso, se esse som ele for mais forte, se ele for um som forte, a gente vai ter a vogal. Se ele for um som mais brando o som vai ser I ou U, você vai ter esse som mais brando, pode ser uma semivogal, beleza? Então, o som vocálico pode ser, nesse caso, a vogal e a semivogal. Um som mais forte, vogal. O som mais fraco, sendo I ou U, a gente nota que vai ser uma semivogal. O som, viu, moçada? Então, muito cuidado com isso. Por isso, nós falamos que quando nós juntamos uma vogal com uma semivogal, há aqui, então, os encontros vocálicos. Por exemplo, eu tenho a palavra lei. Então, lei, olha, a vogal é o E, é o som mais forte. Já o I é a semivogal, beleza? Sempre lembrando que, nesse caso, não é a letra I que vai ser a semivogal, nem sempre é a letra I, mas o som I e o som U. Vem aqui comigo. Eu posso também falar a palavra pai. Tá vendo só? Pai, eu tenho vogal A e semivogal I. Olha só como houve um desnível. Pai, beleza? Ok, vamos à frente. Vamos pegar aqui a palavra mãe. Olha só, eu não falo mãe, eu falo mãe. Então esse E tem som de I, de semivogal I, beleza? Então muito cuidado com isso. Aqui então eu tenho a vogal AN e a semivogal I, beleza? Mãe, ok. Note também que a gente pode ter um N como semivogal, N de nada, beleza? Então esse E aqui, ó, é uma vogal. Hífen, tá vendo só como há um desnível? Hífen. Então nesse caso, veja que esse N, ele tem um som de I, ele é uma semivogal, tá? Hífen. O N para ser consoante, ele tem que você tem que pronunciar como na, né, ni, no, nu. Beleza? O M, para ele ser consoante, tem que ser ma, me, mi, mo, mu. Então, muito cuidado com isso. Nesse caso, hífen, eu tenho vogal e semivogal. A palavra também, ó, também eu tenho aqui, ó, vogal e semivogal. Eu não falo também, eu falo também. Então, esse M, ele tem som de I, beleza? Cuidado com isso. Mas também a gente pode perceber que a semivogal pode ser o som U. Por exemplo, eu tenho a palavra pau, pau. Ah, então eu tenho vogal A e semivogal U. Pau. Nós temos um desnível aí, beleza? Mas eu vou representar essa semivogal U apenas pela letra U? Não, cabe também a letra O, beleza? Olha só. Não, olha só, eu não falo não, eu falo não, esse som decresce.
Por isso, eu tenho esse O com o som do U semivogal, tá? Belezinha? Vamos à frente. Vamos falar aqui a palavra cantam. Eles cantam. Veja, eu falo que eles cantam. Não, eles cantam. Então, há um decréscimo do som. Vogal an e semivogal U cantam. Beleza? Por isso, eu tenho vogal aqui e semivogal aqui. Tranquilão? Show de bola! Então, nós vimos aqui os encontros vocálicos. Agora, a gente vai lembrar do que é consoante. Então, o que é uma consoante? Consoante, a gente vai ter essa passagem de som, a passagem de ar, passagem de som pela cavidade bucal, e a gente vai perceber que pode haver uma interrupção na cavidade bucal. Essa interrupção, ela é proveniente da consoante. Por exemplo, eu falo papel. Você vai notar então que o A e o E, vogais. E para elas serem pronunciadas, nós também tivemos que fechar um pouco a cavidade bucal, para justamente dar o som pá. Pé, beleza? Então, com a consoante e a vogal, a gente passa a multiplicar as possibilidades de som, tá legal? É essa a ideia da consoante. Soante é a vogal, soar com. Então, a consoante sempre precisa de uma vogal para ser pronunciada. Tá legal? Beleza, então, vamos à frente. Ô, Terror, então você falou que, nesse caso, vogal e semivogal, a gente vai gerar os encontros vocálicos, não é? Beleza, então a gente vai aqui observar quais são os encontros vocálicos. Bom, a gente já mostrou ali o ditongo, né? Que basicamente é quando você tem uma vogal seguida de uma semivogal ou uma semivogal mais vogal. Sempre lembrando que a vogal é a base da sílaba, não é? Vem aqui comigo. Nesse caso aqui, moçada, destaquei para você aqui, ó, que eu tenho a vogal A, semivogal I, como a gente colocou no exemplo. A vogal A e a semivogal I. Semivogal I, tá vendo? Mãe, né? A vogal AN e a semivogal U, não. A vogal A e a semivogal U, pau. Beleza? Tranquilão. Eu tenho então o chamado de ditongo decrescente, porque eu tenho uma vogal, que é o som mais forte, e uma semivogal, o som mais brando, beleza? Por isso houve aí um decréscimo do som. Eu tenho o ditongo decrescente, mas também posso ter o ditongo crescente, parte de uma semivogal e depois de uma vogal. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a palavra carie. Olha só, carie. Eu tenho semivogal e a vogal E, tá legal? Semivogal I e a vogal E. Isso vai cair na sua prova. Em armário, eu tenho semivogal I e a vogal O, beleza? Olha só a palavra Paraguai. Paraguai. Você vai notar no caso de Paraguai, todos esses sons vocálicos, eles estão numa mesma sílaba, né? Ó, Paraguai. Nesse caso, qual é a composição desse tritongo? Na ordem, semivogal, vogal ao centro e outra semivogal. Tá legal? Então a gente vai ter, nesse caso, o tritongo, o som vai ser sempre central, vai ter a vogal, e nós teremos nas extremidades a semivogal. Paraguai, saguão, cuidado com isso, por isso a gente tem aqui, ó, Paraguai, eu tenho o vogal A aqui, e a semivogal U e semivogal I aqui, beleza? Saguão, eu tenho vogal aqui, semivogal, semivogal. Belezinha? Tranquilão? Ok, vimos o tritongo e agora a gente vai observar o hiato. Moçada, o que vem a ser o hiato? O hiato é a aproximação de vogais. Então, a gente não pode confundir com ditongo nem com tritongo. É a aproximação de vogais, isto é o som forte, beleza? É o som forte. Então, quando há essa aproximação de vogais, a gente vai perceber, a vogal nunca pode estar, nesse caso, não pode haver duas vogais numa mesma sílaba. Pode haver o encontro vocálico. E o encontro vocálico é vogal e semivogal, semivogal e vogal, semivogal, vogal, semivogal. Mas nunca posso ter duas vogais numa mesma sílaba. Tá ok? Por quê? Nós temos o princípio do hiato. Quando nós aproximamos duas vogais, a gente vai observar esse hiato. O que é o hiato? E muitas vezes a gente estende esse sentido para a economia, né? Numa relação social, a gente fala, por exemplo, que há um hiatismo na distribuição de renda brasileira. O que é o hiatismo? A separação. Porque o hiato é justamente isso. É uma separação de sílabas, porque cada vogal
fica na sua sílaba distinta, beleza? Então, nesse caso, olha só a divisão que eu coloquei aqui, ó. Piada. Eu não falo piada, eu falo piada, beleza? Olha só a próxima. Saúde. Eu não falo saúde, eu falo saúde. Está vendo só? Olha a próxima. Saara. Então eu não falo Saara, eu falo Saara. Nesse caso, você vai perceber, sempre que a gente repete o som vocálico, a, o, u, você sabe que há ali um hiato. Beleza? Por quê? Para ser ditongo, tem que haver um desnível. Desnível, nesse caso, o som vocálico tem que ser distinto. Beleza? Ok, então a gente viu o encontro vocálico, a gente observa agora o encontro consonantal. Será perfeito quando estiver na mesma sílaba. O encontro de consoantes. Cuidado, beleza? Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, Brasil, o consoante B com R numa mesma sílaba. Planeta, eu tenho consoante P, consoante L na mesma sílaba. Adrenalina, eu tenho consoante D com consoante R na mesma sílaba. Isso é encontro consonantal perfeito. Então, o encontro consonantal imperfeito será então chamado de disjunto, porque fica em sílabas diferentes. Por exemplo, eu tenho a palavra apto, eu tenho o P numa sílaba e o T noutra. Cacto, eu tenho o C numa sílaba e o T no outro. Aspecto, eu tenho então separados aí, tenho separadas essas consoantes nas suas sílabas distintas. Beleza? Bom, o que basicamente a banca cobra é o reconhecimento desse encontro consonantal. Moçada, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Nesse princípio aqui. A gente vai colocar aqui um próximo slide, só para poder tirar essa dúvida de você, tá legal? Por quê? A gente não pode confundir o encontro consonantal, isto é, o encontro de consoantes, então são fonemas consonantais, beleza? Então eu tenho sons distintos aí. Como eu falei lá, por exemplo, a palavra Brasil, o B soa e o R soa também. Brasil, tranquilão? Beleza, eu não posso confundir com o dígrafo. Então olha só, um dígrafo consonantal, a gente vai ter duas letras para apenas um som e a banca adora cobrar isso, tá? Nesse caso, só para a gente lembrar, nós temos então os dígrafos RR, SS, SC, nós temos a junção dessas letras para apenas um som, tá legal? Então aqui eu posso falar a palavra carro, não vamos confundir. A palavra carro, eu tenho duas letras R para produzir o som R, beleza? Carro, ok. Então cuidado com isso. Eu tenho, por exemplo, a palavra palha, palha. Eu tenho o L mais o H para produzir o som lhe, lhe. Então, duas letras para apenas um som. Cuidado, justamente porque às vezes a banca pede, né, a diferença de um dígrafo para um encontro consonantal. Vamos primeiro pegar o encontro consonantal. Vamos aqui observar a palavra asco. Quando eu falo a palavra asco, veja que esse S é pronunciado consoante e o C é pronunciado C, beleza? Asco. Eu pronuncio esse fonema consonantal. Cada um deles, isso é um encontro consonantal. E ele é imperfeito porque cada um está na sua sílaba. Agora, eu não falo nascer. Concorda comigo? Eu não falo nascer. Eu falo nascer. Veja então que eu tenho SC formando um dígrafo. Então nós temos duas letras para formar apenas um som. Tá? Então cuidado, por exemplo, com a palavra também. Às vezes a banca coloca isso pra gente. A palavra também. Vamos acompanhar comigo aqui, ó. Terror, a palavra também. Tem encontro consonantal? Será que tem encontro consonantal? Vem aqui comigo. Vai cair assim na sua prova amanhã, ó. Tá aí a palavra também. Posso dizer então que eu tenho M e B como encontro consonantal? Também. Eu não falo também. Concorda comigo? Não há distinção. Nesse caso aí, você vai notar, não há o som m. Então o M aqui não é consoante. Ele é chamado então de letra diacrítica. Só está aqui para nasalizar a vogal anterior. Eu falo também, eu não falo também. Concorda comigo? Então, nesse caso, eu tenho aqui o chamado dígrafo vocálico, porque vai resultar no som an.
que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá legal? E esse B é consoante, e o E e o M aqui, nós temos aqui um ditongo nasal decrescente. Eu tenho a vogal E e eu tenho uma semivogal I aqui, ó. Tá, ó. Também, beleza? Então cuidado com isso, porque costuma cair em prova, tá? Dígrafo vocálico, exemplo que eu estou colocando para você aí, ó. E muito cuidado, marque isso daí, leve para a prova, inclusive, né? Próximo ali à prova, depois na hora que você vai passar o portão, você pode jogar até fora, tudo bem. Mas tome muito cuidado, olha só, no dígrafo vocálico eu tenho tampa, canto, tempo, centro, tímpano, cinto, tombo, conto, tumba, função. Está vendo só que o som aqui que nós temos é an, tá vendo aqui, ó? O som é em. Estou colocando entre barras para você observar que é o som produzido, beleza? Eu tenho in, eu tenho on, tá vendo aqui, ó? Eu tenho on, eu tenho Tá vendo só? Aí o que a banca faz? A banca vai lá, essas palavras mesmo, a banca vai lá e pergunta se em tampa nós temos o encontro consonantal, como se nós falássemos tampa. A gente fala assim? Não. Então, cuidado, que esse M aqui não é consoante, ele é chamado de letra diacrítica porque apoia um dígrafo vocálico. Então, o dígrafo vocálico, ele é o quê, moçada? Você tem duas letras e elas vão ser pronunciadas como uma vogal, beleza? Como aqui acontece, ó, tá? Pronunciadas como uma vogal. Ok, belezinha? Beleza. Tome cuidado com o difono. Se eu tenho um dígrafo, né, ó, dígrafo, isto é, duas letras, pode resultar em consoante, num som consonantal, como nascer gerou o som S, beleza? Ou então eu tenho duas letras para produzir um som vocálico, como aqui aconteceu em tampa, canto e assim por diante. Agora, o difono, eu tenho dois sons para apenas uma letra. Dois sons para apenas uma letra. Qual seja? Vamos lá. É a letra X, que tem o som de X. A letra X, quando tem o som X, beleza? Olha só, eu não vou pegar um taxi, eu vou pegar um táxi. Não vai haver um nexo, mas vai haver um nexo. Então nós temos axila, beleza? E não axila. Então a produção do som está aqui, ó. Nexo, táxi, axila. Dois sons, por isso que eu coloquei aqui entre barras, tá vendo só? Ó? Dois sons com apenas uma letra. Cuidado com isso. Belezinha? Ok, show de bola. Vamos pegar aqui uma questãozinha? A respeito das palavras abandono, profissional, país e quando. Assinale a alternativa correta. Bom, moçada, a banca Instituto AOCP, ela tem uma característica. Ela muitas vezes ela não é direta. Por exemplo, coloca uma palavrinha só e ali coloca a afirmação, se tem dígrafo ou não. O que ela normalmente faz? Ela enumera, coloca várias palavras e ela faz você perder um pouquinho de tempo. Então, cada alternativa, ela alonga um pouquinho mais o pedido. Então, para isso, para evitar que você perca muito tempo e, logicamente, não caia em pegadinha, pegou primeiro aquela palavra que você já conhece, aquela palavra que você já consegue distinguir ali esses encontros, então, ou esses fenômenos, né? Você faz o quê? Você já elimina aquela alternativa partindo para a próxima, tá legal? Então vamos fazer o seguinte, olha só. Em quando há encontro consonantal. Me ajuda aí. A banca está querendo que você pense que é em quando, ó, esse N e esse D, eles fariam parte de um encontro consonantal. Veja bem, esse N aí, ele tem o som de na, ne, ni, no, nu. Eu falo quando, não. Eu falo quan. Para que serve esse N aqui, moçada? Ele é uma letra diacrítica. Serve para nasalizar esse A aqui. Soando os dois o quê? An. Beleza? Então aqui, ó, em AN, eu tenho um dígrafo vocálico, que vai produzir o som nasal an. O U, ele é uma semivogal, aí vai gerar um ditongo crescente, beleza? Mas o que importa é isso. Aqui o D, ele é uma consoante, mas o N não é consoante. Cara, já por aqui, ó, a gente elimina, beleza? Ok, vamos observar o próximo. Em profissional, há dois dígrafos. Vamos lá, então, observar. Terror? Há dois dígrafos. Eu tenho o SS,
tá? Ó, SS realmente, esses dois S aqui se juntam e para produzir esse som aqui, ó, profissional, ok, SS. Cuidado, porque a banca quer te levar para o buraco, colocando o L final como se fosse uma semivogal. Profissional, né? A gente não fala profissional, mas veja só, naquele momento do resumo, eu coloquei o L como uma possível semivogal? Não. Na realidade, a pronúncia ideal seria o quê? Profissional. Essa é a ideia, profissional. Mas ninguém fica falando assim, correto? Mas o ideal seria, porque o L sempre será consoante, tá? Então esse L final sempre será consoante, tá? Cuidado com isso. Vamos à frente. Bom, aqui a gente já viu um probleminha, mas se de repente você caísse nessa pegadinha aí da banca, você teria ido à frente. Então a gente vai anotar aqui. Olha só, de novo, ó, perguntando se em abandono nós temos encontro consonantal. Veja só, de novo a banca querendo te iludir com esse N e D supostamente como encontro consonantal. Qual é o valor desse N aqui? Letra diacrítica, servindo para nasalizar esse A aqui, ó. Eu não falo abandono, não, eu falo ban, beleza? Então esse A com N vai soar não tem encontro consonantal, tenho certeza disso, pulo para a próxima. Vamos à frente, vamos pegar a letra C. Em abandono adígrafo. Errou, abandono adígrafo, o A com N, sim, isso é um dígrafo. Isso aqui vai gerar o quê? Esse dígrafo aqui, ó, dígrafo vocálico, abandono, beleza? Ok, tranquilo. Então, adígrafo, terror, beleza. Em profissional, né? Há encontro consonantal. Tem um encontro consonantal aqui sim, em pro, tá vendo só? O P com R, beleza. Há também dígrafo, terror? Ah, sim, a gente já viu que o SS é um dígrafo consonantal, lembra? A gente comentou isso aqui, ó. Vai gerar o som S, ok, beleza. O terror, em país, há hiato. Assim, eu tenho a vogal A e a vogal I. Inclusive, colocamos o acento no I, que é uma regra de acentuação, justamente por conta do hiato. Senão a gente falaria o quê? Paz, correto? Mas tem o I, eu vou falar agora como país. Cada vogal em sua sílaba. Vogal mais vogal, hiato, beleza? Ok. Em quando, adtongo decrescente. Opa, adtongo crescente em quando. Bom, na palavra quando, a gente percebeu o quê? Que o A com o N, esses dois aqui então vão formar esse dígrafo, né? Então nesse caso eu tenho o AN, essa é uma vogal nasal, AN, beleza? E eu tenho o U, que é uma semivogal, beleza? Então semivogal mais vogal, eu realmente vou ter um ditongo crescente, tá legal? Assim a gente já matou, a alternativa C é correta. Você na hora da prova já havia visto problemas aqui, ó, já foi eliminando, beleza? Para a gente, então, ter certeza de tudo, com tranquilidade, é sempre bom passar nas demais. Em país, como a gente já viu, nós temos, na realidade, um hiato, não um ditongo. Fora aqui. Em profissional, há dois encontros consonantais. Moçada, cuidado, né? Ó, o SS, ele é um dígrafo, não é encontro consonantal, beleza? Então, só há um encontro consonantal, que é o P com o R. Não cabe aqui dois encontros consonantais, tá legal? Cuidado com isso, a gente já eliminou e a gente vai à frente. Moçada, aqui, bem rapidamente, eu vou colocar para você o valor dos vocábulos que e C, tá legal? Para a gente poder até finalizar a nossa aula aqui, para você ter uma noção geral aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou lançando aqui esses vocábulos para a gente poder relembrar. Cara, pegue esse material aqui, leve até a próxima prova, vá lendo esse material até você chegar ao local de prova, beleza? Enquanto você está lá no Uber, ou no táxi, ou no metrô, onde for, né, no ônibus, então você vai lendo o material, chegou lá, vai entrar o portão, vai adentrar a sala de aula, opa, aí você já deixa o material do lado de fora, onde você puder, beleza? Mas vai ser bom para você revisar. Uso do vocábulo que, vamos lembrar? Olha só, ele pode ser um substantivo, no caso de uma derivação imprópria, lembra? Este jovem tem um quê de filósofo. Transformamos um que normalmente é uma conjunção, e passou a ser um substantivo. Um quê de filósofo, tá legal? Beleza?
Pode ser um pronome relativo quando? Quando você consegue substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Lembra? Beleza, olha só. Os jogadores, os quais foram convocados, então eu consigo trocar por os quais, eu tenho pronome relativo aí. E esse cai demais, né? Pronome relativo cai demais na prova. Cuidado com isso. Vamos à frente? Pode haver então um pronome interrogativo, aí fica fácil você notar, né? Que nesse caso, numa interrogativa direta, nós temos o ponto de interrogação. A que você se refere? Você se refere a quê? A que você se refere? Então esse que, ele é um pronome interrogativo. Tá legal? Venha comigo, vamos à frente, vamos observando aqui. Mas também pode haver uma interrogativa indireta. Na nossa aula de orações subordinadas substantivas, objetivas diretas, a gente comentou a respeito da peculiaridade da oração substantiva, lembra? Então a gente chegou a comentar, olha, há uma peculiaridade aqui, nesse caso que a gente tem que perceber. Normalmente havendo o verbo saber, ou sinônimo dele, tá? Aí a gente consegue observar o verbo saber é transitivo direto, e na sequência nós teremos uma oração objetiva direta. Eu posso trocar pela palavra isso, ok? Olha só. Quero saber, quem quer saber alguma coisa, verbo transitivo direto. Quero saber isso, posso trocar pela palavra isso aqui, ó. Então eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. E aí eu tenho esse que aqui, ó, que continua sendo pronome interrogativo, tá legal? Porque é uma interrogativa indireta. Quero saber a que você se refere. Olha só, quando eu falo quero saber a que você se refere, é uma forma indireta da pergunta. A que você se refere? Concorda comigo? Então fique ligado nisso. Ô Terror, mas se você falou que ela é uma objetiva direta, por que há essa preposição aqui? Porque o a que, ele vai desempenhar a função sintática de objeto indireto do verbo se refere, tá? Quem se refere a, entendeu? Cumpre a função de objeto indireto aqui. Pronome interrogativo cumpre função sintática, tá legal? Diferente da conjunção integrante. Ok, vamos limpar isso daqui? Pronome indefinido. O pronome indefinido, a gente vai observar, normalmente, não é sempre, mas normalmente ele está numa frase exclamativa, né? Ó, que de encanto revelas em teu olhar, que de encanto, que quanto de encanto revelas em teu olhar, beleza? Cai pouco em prova, mas é bom a gente registrar, não é? Preposição, olha só, muito cuidado quando há essa locução verbal com o verbo ter mais infinitivo, e entre eles nós temos aí o que. Você consegue substituir o que pela preposição de, para você reforçar essa noção de que realmente há aí uma preposição. Tenho que estudar, tenho de estudar, é a mesma coisa. Indo à frente. Pode haver também a interjeição que. Vocês ainda acreditam nesses planos econômicos? Então, quando se quer mostrar uma surpresa, espanto, nós temos a interjeição. Advérbio, cuidado com advérbio. Então, o que será advérbio? Quando eu consigo trocar por muito. Ele normalmente será advérbio na ideia de um advérbio de intensidade, tá? Então, olha só, que maravilhoso é encontrar vocês, quer dizer, muito maravilhoso encontrar vocês. Nesse caso, o maravilhoso é um adjetivo e esse que, ele vai ser um advérbio, que vai modificar esse adjetivo. Muito maravilhoso, que maravilhoso, tá legal? Que longe vocês moram, longe é um advérbio, esse que, ele é um advérbio, nesse caso, marcando pra gente, nessa noção aí, é um advérbio de intensidade, tá? Muito longe, que longe, tá? Cuidado com isso. Pode ser uma conjunção coordenada explicativa, não chores, pois a vida é luta renhida, você consegue trocar pelo pois. Pode ser uma conjunção subordinativa consecutiva, normalmente após o tão, tanto, tamanho, é tão delicada que a todos encantam. Pode ser uma causal, cansado que estava, preferiu não estudar. Porque estava cansado, tá vendo só aqui, ó? Porque estava cansado, preferiu não estudar. Vem cá, ele preferiu não estudar por quê? Porque estava cansado. Cansado que estava, beleza? Não vai confundir com a ideia de contraste que há na concessiva. Cansado que estivesse, não deixaria de estudar. Veja bem, nesse caso, cansado que estava, preferiu não estudar.
Ele não estudou por quê? Porque estava cansado. Beleza. Cansado que estivesse, não deixaria de estudar, ele continuaria estudando, tá? Então, é normal a pessoa continuar estudando mesmo estando muito cansada? Não, por isso houve esse contraste. E aqui cabe, embora estivesse cansado, marcando uma noção concessiva. Cuidado com isso. É uma conjunção subordinativa comparativa. Sou mais alto que meu irmão, ou sou mais alto do que meu irmão. Então pode estar nessa comparação de superioridade ou inferioridade. Tranquilão? Então só passando para você aí esses valores do que. E muito importante, a subordinada integrante. É aquela que inicia uma oração subordinada substantiva. É aquela que a gente pode trocar pela palavra isso. A partir do que eu troco pelo isso. Só lhes peço isso, só peço isso a alguém. Esse que aqui é uma conjunção integrante e não tem função sintática, só inicia uma oração subordinada substantiva. Beleza? A partícula que, tá? Ou é que. O que vocês desejam? Olha só, eu posso tirar o segundo que aí. O que vocês desejam? Tá ok? Que aí vai ser um pronome interrogativo, né? Quase que caio. Mas eu posso falar quase caio, não quase que caio. Eu é que sou feliz. Mas eu posso falar sou feliz. Concorda comigo? Eu sou feliz. Eu posso tirar esse aqui aí, tá ok? Então, tanto a expletiva que ou é que, você notando aí, tá? O seu valor. Vamos pegar uma questãozinha aqui? Olha lá. Assinala a alternativa em que a função do que, sublinhado nos excertos do texto 1, está corretamente indicada entre parênteses. Então aqui se fala que nós temos esse que na função de pronome relativo. Eu posso trocar pelo qual, a qual, os quais, as quais. Vamos lá? Dando a impressão disso. Olha lá. Posso pegar essa oração aqui e trocar pela palavra isso. Significa que esse que aqui é uma conjunção integrante. Letra B. Hoje temos várias tarefas, as quais não tínhamos. Esse que aqui eu posso trocar por as quais. Eu tenho aqui um pronome relativo. Eu não tenho uma partícula expletiva, eu não posso tirar dali, beleza? Ok, as demandas exigem isso, olha só, exigem isso. Posso trocar toda a oração a partir do que? Pela palavra isso. Por isso nós temos esse que aqui, que é uma conjunção integrante, certíssima alternativa C. As pessoas tentam alocar dentro do tempo mais ações do que cabem nele. Mais ações do que. Não é uma conjunção explicativa, mas comparativa. Mais do que. Beleza? Assim, a alternativa C é a correta. Colocando para você aqui o vocábulo C, moçada. Então, eu já vou lançando para você se lembrar aqui com tranquilidade, tá? Para você notar o seguinte. Vai levando isso daí para você lá na sua prova, tá? Nesse deslocamento para a sua prova, você vai se lembrando desse valor do C, previsto lá, estipulado, valor do C, valor do que. Então vai cair na prova, com certeza, tá? Então olha só, pode haver um pronome reflexivo, terror? Pode. Aquele que você pode trocar, esse C, você consegue trocar por a si mesmo. A si próprio. A bela menina olha-se demoradamente no espelho. Olha a si mesma, tá legal? A si própria no espelho. Tranquilo? Pronome recíproco. Quando o sujeito age em favor, né, ou contra o objeto direto, beleza? E esse objeto direto, ele responde de igual valor. Nesse caso, então, eu falo aqui, ó, os rivais se cumprimentaram. Então, um rival cumprimentou o outro e o outro respondeu. Os alunos abraçaram-se. Então, um aluno abraçou o outro e o outro respondeu ao primeiro e assim por diante. Essa é a ideia da reciprocidade. Tá legal? Beleza? Pode haver o índice de indeterminação do sujeito, coisa que nós vimos na nossa aula de concordância, né? E depois nessa parte do vocábulo C. O verbo fica na terceira pessoa do singular, mas com qual verbo? Verbo intransitivo, de ligação, e transitivo e indireto. Lembra então que a gente colocou lá? O verbo viver é um verbo intransitivo. Aqui se vive muito bem, né? Então quem é que vive muito bem, terror? Não sei. O sujeito não está ali determinado, tá? Ele está indeterminado. Nesse caso, aqui se vive muito bem. Quem? Não sei. De maneira geral, se vive muito bem aqui, tá? Com verbo intransitivo. É-se feliz em paz com Deus. É-se feliz em paz com Deus.
Quem é feliz, terror? Nós não determinamos quem é feliz, mas de maneira geral, tá ok? É-se feliz em paz com Deus, tá? Beleza? Nós temos o assistiu-se aos espetáculos. Quem é que assistiu? Não sei também. Nós temos então uma ideia generalizante aí. Assistiu-se aos espetáculos. Então, com verbo intransitivo, com verbo de ligação e com verbo transitivo indireto. Tome cuidado com o verbo tratar. Trata-se de alguma coisa, tá? Cuidado com isso. Pronome apassivador, a gente também viu na nossa aula de concordância, né? Constataram-se as ocorrências foram constatadas. Então esse pronome apassivador, sempre você vai se lembrar, se é pronome apassivador eu consigo trocar a voz passiva sintética pela analítica, sempre com cuidado com isso, beleza? Sempre cuidado com isso, e aí nesse caso, não pode ser um verbo de ligação, não pode ser um verbo transitivo indireto, não pode ser um verbo intransitivo, que senão seria índice de indeterminação do sujeito. Já com o verbo com transitividade direta, isto é, o transitivo direto e o transitivo direto e indireto, a gente pode ter o pronome passivador, beleza? Ok. Partícula integrante do verbo, basicamente vai acontecer com verbos, né, em que você vai notar, ó, esses verbos aqui, moçada, na boa, marquem esses verbos aqui, que normalmente são eles que a banca vai colocar na prova, tá? Ó, basicamente em cima desses aqui, ó, tá? Parte integrante do verbo suicidar-se é parte integrante do verbo ser aí, tá? Ó. Então, aqui eu não vou nem falar de cada um deles pelo adiantar da hora aí, beleza? Então, só para você notar aí que esses verbos, marca direitinho, é parte integrante do verbo, eles não têm função sintática, tá legal? Só estão ali para mudar a transitividade do verbo. Beleza? E a partícula expletiva, a amiga partiu-se chorando. Ela partiu chorando, né? A amiga riu-se do outro. Veja só, ela riu do outro. Então, nesse caso aí, quando há partícula expletiva, você vai perceber que você pode tirar o C e não vai haver nenhuma mudança. Na realidade, há apenas aqui um reforço, uma ênfase. Só isso. Belezinha? E a conjunção subordinativa integrante, né? A gente vai observar que a conjunção integrante é aquela que inicia uma oração subordinada substantiva, então a gente pode trocar pela palavra isso, não é? Não sei isso. Então você tem esse se aqui, que é uma conjunção integrante, iniciando uma oração substantiva objetiva direta, tá? E a condicional, que sempre cai na prova. Se ficares famoso, perderás tua liberdade, se isso acontecer, né? Ó. Então esse se é uma condição, cuidado com isso, e a banca adora cobrar. A causal é quando você pode trocar o se por quê, tá? Melhor, ou já que. Se não pretendes estudar, por que trouxeste tantos livros? Já que não pretendes estudar, por que trouxeste tantos livros? Belezinha? Tranquilão? Ok, belezinha. Vamos pegar esse daqui então rapidinho, para a gente poder fechar nossa aula. Assinale a alternativa em que o ser destacado introduz uma noção de condição. Olha que mamão com mel. A maior taxa de suicídios no Brasil se concentra, isso é pronome, não é conjunção, né? Há outras mortes passíveis de prevenção se o país tivesse políticas públicas voltadas para esse fim, caso o país tenha, beleza? Nesse caso, esse ser é justamente a condição. Aqui, alguém se submete a alguma coisa, isso aqui é pronome, não se traduz, isso aqui é pronome, em se tratando, isso aqui também é pronome átono, que a gente viu lá, índice e assim por diante. Assim a gente vê que a alternativa B de bola é a correta. Meus amigos, então a gente colocou aí alguns elementos aí como resumo. Eu vou deixar outros resuminhos aqui para mim, para você no nosso material. Você está percebendo abaixo aí direitinho. E com isso, você leve para a sua prova. Tenha muita tranquilidade e tenho certeza que você vai mandar muito bem na sua prova. Tá legal? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Até mais!